Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História. Muito bom ter você aqui para mais uma aulinha especial. Dessa vez, uma aula destinada para a gente falar sobre as efemérides de 2019. Então, se você vai fazer um concurso militar, uma prova de vestibular, está com a UERJ batendo a porta, isso aqui vai servir como base bem bacana para o que vai ser esse primeiro exame de qualificação da UERJ. Vamos falar sobre as efemérides. O que são efemérides? São aqueles acontecimentos que estão fazendo aniversário esse ano, uma data redonda, e que tem algum destaque até hoje. Claro que são muitas efemérides até em cada ano. Esse ano de 2019 a gente pode contar aí, na verdade é incontável o número de efemérides que nós temos. Eu destaquei aqui as principais, algumas do que eu acho que podem ser cobradas nos vestibulares e nas provas, e vamos tentar aí fazer um pequeno resumo sobre elas, para a gente poder ir bem nessas avaliações que a gente vai passar, beleza? Então, efemérides, aqueles aniversários redondos, aqueles fatos históricos que são comemorados, não necessariamente comemorados, mas que precisam ser necessariamente lembrados no ano de 2019. Então, vamos começar aqui por História Geral, depois a gente vai aqui no finalzinho em História do Brasil, beleza? Vamos lá, galera! Primeira grande efeméride é a Revolução Francesa. Eu não vou saber contar quantos anos está fazendo certinho não, porque eu sou de humanos. 230 anos. 230 anos, eu acho. 230 anos da famosa Revolução Francesa. A revolução que abalou todos os alicerces da Europa, de influência diretiva do que foi a filosofia iluminista. Então, a Revolução Francesa ela tem um caráter extremamente importante para a formação dessa Europa ocidental e, por consequência, do mundo ocidental como um todo, uma influência muito grande das suas práticas aqui no Brasil. Como básico, o que a gente pode pensar na Revolução Francesa é a ascensão burguesa, diferente do que foi, por exemplo, a Revolução Inglesa, onde foi uma revolução muito mais reformista. As revoluções do século XVIII, elas são de fato revolucionárias, são de fato revoluções. Elas de fato levam a um novo patamar a política, a economia e também toda a estrutura social daquele momento. A gente tem como base crucial da Revolução Francesa a questão dos direitos. Então, se você for fazer uma prova, seja discursiva ou não, se você trabalhar e tiver como noção básica a ideia dos direitos sendo colocados em prática, com a quebra do movimento absolutista, com a quebra desse traço monárquico, isso é crucial. Daí a Revolução Francesa vale lá você lembrar. Tratado de Versalhes de 1919. 1919 a gente não tem o marco final da Primeira Guerra Mundial em 19, é em 18, mas em 1919 tem aquele Tratado de Versalhes que vai ser crucial para o período entre guerras, justamente para a criação do revanchismo alemão. É a partir desse Tratado de Versalhes que vão nascer as grandes culpas para o lado da guerra em relação à Alemanha, e isso vai ser utilizado mais tarde pelo movimento nazifascista para que tanto a Alemanha quanto a Itália sejam repensadas. No caso, o Adolf Hitler vai usar na Alemanha o Tratado de Versalhes, todas as cláusulas que foram bem duras com os alemães vão ser utilizadas pelo Adolf Hitler como um movimento de reinterpretação. Ou seja, isso aqui vai acabar sendo crucial também para o surgimento do nazifascismo e também para a consolidação desse ideal por lá na Europa. Show? Crise de 29, claro, em 1929, uma crise que abala os alicerces do mundo capitalista e que vai inaugurar um modelo chamado New Deal. A partir da crise de 29, toda aquela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tem a Segunda-feira Negra, a Terça-feira Negra, enfim, todas essas expressões que eu nem gosto muito de usar, mas enfim, aparecem nos livros. Essa quebra da Bolsa vai ser um abalo muito grande ao capitalismo. Claro, a União Soviética nesse momento está distante, eu não gosto de utilizar o termo crise global, porque não foi no mundo todo, a gente não tem como ter essa dimensão de mundo inteiro, porque grande parte do que é a economia naquele momento, que era representada pela União Soviética, está de fora dessa crise. Então, há um impacto muito grande para o Brasil, há um impacto muito grande de forma geral para a América Latina, para a Europa. Os Estados Unidos, que tinham se acostumado durante o período ali de fim da Primeira Guerra Mundial a ter um ótimo desenvolvimento econômico e social, agora passa por uma dura crise, uma crise que vai abalar totalmente a sua estrutura e vai fazer com que um novo modelo acabe surgindo nos Estados Unidos, um modelo que vai ser de intervencionismo estatal, ou seja, um controle por parte do Estado de todos os grandes preâmbulos sociais. Isso é interessantíssimo, essa é a crise de 29.
Início da Segunda Guerra Mundial também em 39, crucial isso aqui. Aquela grande guerra, aliados de um lado, eixo do outro, a gente vai ver como também está nas efemérides do Brasil, a nossa participação direta através da FEB na Segunda Guerra Mundial. Isso é interessantíssimo, dá uma olhadinha lá nas causas que levam à Segunda Guerra. Isso aqui, gente, ó, assunto clássico de UERJ, primeiro exame de qualificação, gosta muito de crise 29, gosta muito de Segunda Guerra Mundial, gosta muito de Guerra Fria, a gente tem um tema aqui crucial da Guerra Fria no meio, enfim. Muito importante para você ficar ligado. Revolução Chinesa e Revolução Cubana, uma 10 anos antes da outra, revoluções que tem como base o movimento socialista. Claro que tem todas as suas diferenciações, a gente está falando de um socialismo pensado no século XX, então a gente não pode levar aquele mesmo corpo pensado por Karl Marx no XIX para o século XX, mas a Revolução Chinesa vai levar a China a um movimento diferenciado, vai levar a China a uma revolução cultural. Mao Tse-tung, grande personagem na liderança, através do PCC, Partido Comunista Chinês. Tudo isso vai desdobrar, para você entender o que é a China hoje, você tem que ir lá no passado e olhar a grande Revolução Chinesa, uma revolução que vai levar muita gente a apoiar o regime e também muita gente a criticar o regime que vai ser instaurado. E hoje a China tem lá uma economia considerada de mercado a partir de um processo que foi inaugurado aqui com a Revolução Chinesa. Beleza? Já a Revolução Cubana, que é bem próxima da gente, Cuba, 1959, Fidel Castro com seu grande companheiro, se conheceram no México e foram para Cuba fazer essa revolução, Ernesto Che Guevara, vão desenvolver um movimento que vai expurgar de Cuba toda a influência norte-americana, vai culminar com todo o processo de bloqueio que dá frutos até hoje, frutos ruins para Cuba até hoje, o bloqueio norte-americano, e aos poucos a gente vai ver Cuba se aproximando no início da década de 60 com a União Soviética. Cuba, na verdade, não nasce com o ideal socialista dessa Revolução Cubana, mas se desdobra como socialista a partir da aproximação com os soviéticos. Beleza? Também fundamental aqui, tudo isso aqui, ó, tema clássico de UERJ. Isso aqui é essencial. No auge da Guerra Fria, a gente tem a ida do homem à Lua. Isso é interessantíssimo. Eu sempre falo para os meus alunos, a Guerra Fria é um momento onde o caráter ideológico perpassa qualquer outro caráter. Então, o mais importante do que saber onde você nasceu é saber qual a sua ideologia política. Se você é comunista ou se você é capitalista. A bipolarização do planeta está definida nisso. Isso vai ter uma influência direta para o Brasil e também em outras partes do mundo. E a corrida espacial é uma das grandes bases. A corrida espacial está sempre associada a uma corrida armamentista, porque era a partir do desenvolvimento tecnológico, científico e armamentista que era possível se desenvolver técnicas para lançar o homem mais longe. Verdade é que tudo fazia parte de uma grande propaganda e também no aprimoramento de ferramentas tecnológicas. Em 57, o Yuri Gagarin vai, o camponês vai, por parte dos soviéticos, ao espaço. Temos também o evento da cadela laica, temos a macaquinha, mas os Estados Unidos dá um passo crucial, ele sai mais tarde, mas chega mais longe. Ele dá um passo crucial em 1969, chega até a Lua com Neil Armstrong. Isso está fazendo 50 anos, pode ser tema clássico de prova, então fiquem ligados. Interessante disso tudo também, eu vou chegando aqui para o lado, aí você aproveita e tira um print. Interessante disso tudo é que a corrida espacial ela vai ser feita com base no aprimoramento tecnológico. E toda essa corrida espacial, até hoje, é fruto de muitos debates. Muita gente não acredita que os Estados Unidos possa ter lançado, já em 69, um homem na Lua. Isso é muito interessante para a gente ver como há complexidade nesse debate. Queda do Muro de Berlim em 89, isso é fundamental. O Muro de Berlim desde 61 é um símbolo da Guerra Fria, porque ele divide um país ao meio, ele divide alemães comunistas de alemães capitalistas, seria mais ou menos essa expressão. Então, para a gente perceber como a história precisa de símbolos. E a gente costuma dizer que a Guerra Fria acaba com a queda do Muro de Berlim. Na verdade, o mais preciso seria dizer que a Guerra Fria acaba com a desestruturação da União Soviética em 1991. Mas aqui, com a queda do muro, por ele ser muito simbólico, as pessoas derrubam o muro, fazem lá todo aquele movimento. Isso é muito importante. Ainda no que diz respeito à cultura, temos a morte de Michael Jackson em 2009, fazendo 10 anos agora em 2019.
Isso é muito importante porque muita coisa pode ser debatida dentro dessa cultura pop, e aí podemos ir um pouquinho para a sociologia, debatendo o conceito de indústria cultural, pensando lá no Theodor Adorno, no Marx Horkheim, pensando nessa escola de Frankfurt na década de 1940, repensando a cultura, percebendo como a cultura começa a ser fabricada e como a partir de então há sempre um modelamento muito parecido. Michael Jackson é um pouquinho uma linha diferente dessa expressão, porque ele vai ser um sujeito que vai, muitas vezes, na mão da indústria cultural e muitas vezes na contramão da indústria cultural. Isso é bem interessante, você pode aprofundar e pode cair para você. Lembrando que a prova da UERJ ela tem nada de filosofia, mas tem pelo menos um pouquinho de sociologia, pode ser trabalhado ali nesse primeiro exame de qualificação. É uma prova muito generalista, assim como também a gente tem a UEAM, né? Inconfidência Mineira, 1789, agora já estamos no Brasil. No Brasil, temos aqui uma lista um pouquinho menor, mas é bem interessante, bem concisa. Inconfidência Mineira, em 1789, também fazendo aniversário, fazendo 230 anos também. 130 anos da proclamação / golpe da República. Eu sempre falo para os meus alunos, foi um golpe arquitetado, rompeu a Constituição, não seguiu os parâmetros constitucionais, é golpe, por mais que a gente não goste, ou se você pode odiar o que foi o governo do Dom Pedro II, mas houve um golpe ali em 1889. Constituição de 1824 e de 1934 também completando aniversários redondos. 1824 elas são bem diferentes, claro, elas têm mais de 100 anos de diferença. E 1824 é a nossa primeira Constituição da história, com Dom Pedro I outorgando ela. Em 1934, uma Constituição extremamente importante para a nossa história, ela é promulgada durante o período de Vargas. Ele sai do governo provisório e entra no Constitucional, dá voto feminino, é uma Constituição que insere leis trabalhistas, é uma Constituição nacionalista, né? É uma Constituição que vai ter um cuidado com a nacionalização das nossas reservas naturais, isso é muito importante. Ainda 10 anos após 34, essa Constituição, a gente tem a formalização oficial com a ida, com o desembarque de brasileiros lá na Itália, no norte da Itália. O Brasil vai à guerra com a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e também com a FAB, que havia sido criada em 1941. A gente tem a ida do Brasil à guerra num processo que foi muito demorado, desde 41 tem um debate, tem uma tentativa dos Estados Unidos se aproximar do Brasil, primeiro com a CSN, tem a Conferência dos Chanceleres, tem a Conferência de Potengui, enfim. Mais e mais debates ali durante o período de Vargas, e o Brasil, de fato, fecha com essa estrutura. E por que o Brasil vai à guerra? O Brasil vai à guerra, primeiro, por um motivo clássico de propagandear sua imagem na América Latina e no resto do mundo. Também vai para a guerra por questões comerciais com os norte-americanos, empréstimo de dinheiro, e também por uma questão de ataques de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros. E, por fim, de forma bem importante, uma espécie de treinamento, um trainee, aquele estágio bacana que a FEB faria com o exército norte-americano. Então 25 mil homens vão lá, lutam na FEB, isso é um marco importante, concurso militar, adora, você que vai fazer ESA, SpaceX ou Colégio Naval, pode cair. Golpe de 64 é uma coisa extremamente importante. Aquela ditadura civil-militar inaugurada em 64, uma ditadura extremamente polêmica até hoje na nossa história, mas gente, ditadura é ditadura, seja aqui, seja na Venezuela, seja na China, ditadura é ditadura. O traço ditatorial está marcado desde a renúncia / deposição de João Goulart. Muitos vão bater na tecla de que foi uma renúncia de João Goulart, na verdade João Goulart foi deposto, ele foi obrigado a renunciar por violência. E toda essa deposição ela vai inserir no Brasil um movimento que vai ser cada vez mais radicalizado, com forças conservadoras, e a partir de 68, com mais 5, isso se fecha ainda mais. Isso é bem interessante, não podemos esquecer. Em 79, o contraponto a isso tudo, a lei de anistia no governo Figueiredo, nosso quinto presidente desse regime militar, dessa ditadura. O Figueiredo ele vai, em 79, encaminhar ao Congresso uma lei que vai anistiar, vai fazer uma anistia ampla, geral e restrita. Isso, por mais complexo que possa ser, porque também vai acabar anistiando torturadores. Isso é um problema muito grande. Anistia torturadores, mas não anistia pessoas que tinham participado de grupos guerrilheiros. Mas, de forma geral, outras pessoas que criaram oposição e foram impedidas de ter suas vidas normais acabam também sendo perdoadas. Com o fim da ditadura, a gente entra num processo muito problemático. A gente pode citar ainda aqui, em 89, a nossa primeira eleição civil após a ditadura, um segundo turno muito contundente entre Collor
Collor e Lula, com a vitória do Collor por pouca diferença, Collor eleito, movimento conturbado, e em 94, completando 25 anos esse ano, está lá o plano real, um plano que mudou a nossa a economia, um plano que deixou o Brasil crescer de fato, abandonando a inflação, muito polêmico, muita gente foi contra na época, a criação da URV e toda aquela estruturação que o Plano Real acabou gerando no Brasil, trazendo uma maior estabilidade, também é tema crucial se você for trabalhar aí com cursos militares, eles adoram esse tema. Valeu, galera? Minha voz não está um pouco boa hoje, estou bem rouco, quase não consegui gravar essa semana, então por isso que eu falei um pouquinho mais baixo. Espero que você tenha entendido. Poderia citar aqui mais nas efemérides a Revolução Islâmica de 79, com o Reza Pahlavi, enfim. Tem outros detalhes importantes aqui, a gente pode falar de 1549, indo um pouco mais atrás, lá com o Tomé de Souza, sendo o nosso primeiro governador-geral, sendo o cara responsável pela fundação de Salvador, enfim. Temos muitas coisas, enfim, são muitas efemérides, tudo isso é bom que você lembre, é bom que você esteja atento. Desejo para você uma ótima prova, segue lá a gente no Instagram, @Alicerce da História. Curte aqui a nossa publicação, deixa aí seu comentário e vamos dar continuidade já a partir de amanhã com o Presidentes em 5, aqueles 5 minutinhos falando sobre os presidentes da Primeira República. Vamos fechar a história do Brasil para que você esteja voando no seu concurso militar, na sua prova do vestibular e na sua vida também. Tamo junto, galera. Foi!